Olá, bom dia. Tem alguma mensagem no meu e-mail sem resposta? Vou enviar. Aqui ele recebeu a mensagem de voz, encaminhou para o lugar certo. Até agora tudo ok. Você pode acompanhar ela por aqui. Aqui eu deixei um tempo para ela guardar 10 segundos. Opa, deu certo. Aqui ele está consultando o meu e-mail, minha caixa de entrada. Está pensando para poder me responder. Opa, beleza. Já recebi a resposta aqui no meu Telegram. Com certeza, este vídeo pode mudar a sua vida. Se você é um iniciante em agentes de IA e N8N até um intermediário, este vídeo é para você. Neste vídeo, vamos aprender o passo a passo de como criar um agente com inteligência artificial no seu fluxo N8N e o que esse agente é capaz de fazer. Praticamente ele é infinito, mas o que ele vai fazer hoje é ter acesso ao seu e-mail, ele vai ler a entrada da sua caixa de e-mail, ele vai responder os seus e-mails e a partir daqui você consegue fazer criações ilimitadas. Em breve vou falar mais sobre isso. Então, deixa eu mostrar o fluxo funcionando. Depois disso, eu vou explicar o que é e como funciona cada passo para depois construir ele passo a passo. Não se preocupe, se você ainda nem instalou o seu N8N, vamos instalar ele aqui hoje. Então, bora para a tela. Vou pegar o meu celular e vou fazer um teste aqui, vou mandar uma mensagem para ele dar uma consultada na minha caixa de entrada do meu e-mail. Vou executar esse workflow, por enquanto ele está em teste. Vou mandar aqui uma mensagem. Olá, bom dia. Tem alguma mensagem no meu e-mail sem resposta? Vou enviar. Aqui ele recebeu a mensagem de voz, encaminhou para o lugar certo. Até agora tudo ok. Você pode acompanhar ela por aqui. Aqui eu deixei um tempo para ela guardar 10 segundos. Opa, deu certo. Aqui ele está consultando o meu e-mail, minha caixa de entrada. Está pensando para poder me responder. Opa, beleza. Já recebi a resposta aqui no meu Telegram. E vamos ver aqui diretamente no Telegram o que ele me respondeu. Aqui ó, no final. Eu mandei este áudio para ele. Olá, bom dia. Tem alguma. Beleza. E ele respondeu aqui, tá vendo? O assunto, o e-mail que eu recebi. Aqui, ó, enviei um e-mail de um outro e-mail meu, ele já me respondeu aqui. Vamos fazer agora. Eu quero que ele responda um e-mail. Vou mandar outra mensagem para ele. Agora eu vou mandar uma mensagem de texto. Só que eu vou falar essa mensagem para ele editar aqui para mim. Vai ser mais fácil. Por gentileza, responda o e-mail que veio do remetente Ricardo Ribeiro. Pode falar algo simples, como, por exemplo, a aula está indo bem. Beleza, eu criei um texto aqui, uma mensagem de texto. Vamos enviar ela. Vamos executar aqui, que eu esqueci de executar. Aqui ele recebeu, foi para o outro caminho. Ó, ele já me respondeu aqui. Vamos olhar aqui pela tela do computador. Aqui, ó, o e-mail para Ricardo Ribeiro foi enviado com sucesso. A mensagem dizia: Oi, Ricardo, a aula está indo bem? Obrigado por perguntar. Vamos ver aqui se ele enviou mesmo, né? Ele falou que enviou, agora temos que conferir no e-mail. Vamos entrar aqui no e-mail. Aqui é minha caixa de entrada, onde eu enviei a mensagem para mim mesmo. Ele respondeu essa mensagem aqui, ó. Certo?
Vou entrar nessa conta para ver se realmente chegou este e-mail. Vamos atualizar. Ó, ele respondeu essa primeira mensagem aqui em vermelho, tá vendo? Vamos ver aqui. Ó, ele respondeu: Oi, Ricardo, a aula está indo bem. Obrigado por perguntar. Não sei se eu consigo. Aqui, ó. Beleza, está funcionando. Vamos conversar então, vamos explicar sobre esse fluxo antes de começarmos com a mão na massa. Eu quero que vocês entendam o seguinte: eu coloquei para ele responder mensagens de um bot diretamente do Telegram. Mas poderia ser o WhatsApp, poderia ser diretamente o e-mail. Então, sim, tem inúmeras finalidades. Eu não coloquei aqui o WhatsApp para responder, por quê? Porque o WhatsApp, você precisa criar uma conta paga. Eu já tenho um vídeo no canal ensinando como você conectar o seu agente diretamente no seu WhatsApp. Já está aqui, ó, no meu canal. Então, eu escolhi o Telegram porque ele é gratuito. Tá? Então, ele vai ser a base para você usar de qualquer tipo de caminho de mensagens. E-mail, WhatsApp e etc. Vamos lá. Vamos começar aqui no início, para que você entenda. Todo fluxo no N8N ou em qualquer outro lugar, ele precisa de um nó de gatilho que vai dar início ao fluxo, que pode ser o recebimento de uma mensagem, pode ser você mesmo clicando para ativá-lo, ou pode ser que você programe ele para a cada um dia, a cada 2 vezes por dia, ele vai ativar esse fluxo automaticamente. Nesse caso, para ativar o fluxo automaticamente, você pode vir aqui no sinal de mais, aqui em cima, vai procurar aqui ADD Trigger e vai selecionar. Vamos colocar aqui em português, vai ser mais fácil. Aqui, ó. Inglês, português. Aqui, ó. Você pode escolher, por exemplo, um exemplo. Você pode escolher em um cronograma, que é esse de horário que eu te falei. Vai clicar nele aqui, ele vai abrir o gatilho. Cadê o gatilho? Aqui, ó. Esse gatilho aqui, por exemplo. Esse gatilho aqui, você consegue programar os dias, horários que você quer ativar o seu fluxo, tá? Em breve, vou entrar em mais detalhes sobre as opções que você tem aqui para gatilho, para inteligência artificial. Para não ficar muito confuso, vamos focar só neste fluxo, porque nas outras aulas você vai estar aprendendo a como utilizar outros nós. Por que nós chamamos de nós? Na comunidade de automação, você pode ver que a automação sempre vai começar do lado esquerdo e sentido ao lado direito. Então, ele sempre começa da esquerda para a direita e sempre é de cima para baixo. Imagine-se uma linha na horizontal, e cada nó nessa linha é um programa diferente. Então, cada nó, que se chama node, que é nó, é um programa diferente. E cada um desses programas vai fazer uma atividade diferente no seu fluxo. Ok? Então, já falamos sobre o nó de gatilho, que quando você recebe uma mensagem no Telegram, ele vai ativar o fluxo. Aqui poderia ser também um Gmail e um WhatsApp. Esse próximo nó, vamos manter aqui em inglês também, é o switch, que ele vai separar os tipos de mensagens que nós vamos receber. Se eu receber uma mensagem de texto, como ele recebeu aqui, ele vai subir para texto simples e vai continuar aqui no fluxo. Deixa eu diminuir um pouco o zoom. Ele recebeu um texto simples e continuou no fluxo, foi até aqui na inteligência artificial, ela respondeu e enviou novamente a resposta para mim por este nó aqui, que envia a mensagem para o meu Telegram. Quando for voz, ele vai seguir o caminho de baixo. Este nó, ele é um nó que ele vai pegar o arquivo de voz. Por quê? O gatilho do Telegram, ele não vai conseguir capturar essa voz, né? Esse arquivo de áudio. Então, a gente precisa desse nó aqui
para capturar o arquivo e depois desse arquivo nós vamos trabalhá-lo porque temos que extrair o texto do áudio, entende? Eu mandei um áudio, ele vai pegar esse arquivo e ele vai ter que fazer a extração. Esse nó aqui, ele é somente para pegar o arquivo. Aqui existem duas formas para a gente tratar esse arquivo de áudio para transformá-lo em texto. Tem a forma mais simples, porém ela é paga. Você vai usar este nó aqui, que é o nó da OpenAI, que faz a transcrição do áudio para texto automaticamente. Só que você tem que ter uma conta paga. Então, para você não precisar, se você não quiser, não precisar criar uma conta na OpenAI, eu criei um fluxo de forma gratuita. Eu quero frisar que é o seguinte: se você usar esse nó e tiver a conta no OpenAI, essa parte aqui que eu vou selecionar, você não vai precisar dela no fluxo. Nós vamos simplesmente retirar ela, se você no caso, usar o OpenAI. Mas como nós não vamos usar ela, então vamos usar essa continuação do fluxo. Nós vamos criar uma pasta no Google Drive. Para quê? Para que este nó pegue o arquivo de áudio e suba ele para a pasta, para que nós possamos ter esse arquivo de áudio salvo em nuvem. Depois vou criar um outro nó do Google Drive para poder pegar um link desse arquivo, que é o link do download, e encaminhar para um site, que é esse site aqui, ó. Tem um barulho aqui, mas infelizmente vamos continuar, vamos dar seguimento. Ele vai encaminhar o link para download para este site aqui, ó, Assembly AI. Esse site, o que ele faz? Ele faz aquele processo da OpenAI. Ele pega o áudio, extrai o texto. Então, ele vai pegar o link de download, vai baixar o arquivo de áudio para o site e vai extrair esse texto. Esse texto vai voltar para o fluxo e continuar na automação. Voltando para a automação, como vamos ter acesso a esse site Assembly AI? Com um nó HTTP Request, que é este nó aqui. E nós nomeamos ele como Envia Áudio Assembly AI. Depois que a gente enviar esse link para esse site, extrair o texto do áudio, eu coloquei aqui um nó do Wait, que é um nó que vai parar o fluxo por um tempo determinado, pode ser 5 segundos, pode ser 10 segundos. Eu coloquei 10 segundos para ele parar a automação. Por quê? Para que dê tempo do site extrair, baixar o áudio e extrair o texto. Para depois dos 10 segundos, ele vai voltar, a gente vai conseguir identificar qual que é o ID automaticamente, tá? Qual que é o ID dessa mensagem de voz, ele vai identificar e vai puxar novamente somente o texto do áudio. Então, ele vai usar um número identificador, né, um número de identidade do áudio e vai extrair o texto. E daqui, desse novo HTTP request que vai fazer isso, vamos encaminhar o texto pronto para esse nó de if. Este if, ele funciona o seguinte: se a informação contém for verdadeira, ele vai para um fluxo. Se a informação estiver vazia, nula ou vier errado, ele vai para outro fluxo. No caso, se a mensagem estiver ok, nós recebemos a descrição perfeita, ele vai para true, que é verdade. Então, ele vai seguir para o fluxo. Se caso der algum erro, ele vai para false. Simplesmente ele vai aqui e o fluxo vai parar aqui. Se der algum erro no site lá, por exemplo, na hora de transcrever o áudio, ele vai vir aqui embaixo e vai morrer aqui. Então, se tudo der certo, ele vai para true, que é verdadeiro, e vai seguir para o fluxo. Vai vir até aqui, ó. Este nó, ele se chama Edit Fields, que você consegue fazer a manipulação de dados que você recebe nele. Mudar, por exemplo, o título, mudar o tipo de formato do conteúdo que você recebe.
Eu fiz vídeo dele também, já tem vídeo dele no canal, tá aqui, ó, N8N, como usar o nó Edit Field. Você pode, depois que você fazer esse fluxo, pode vir aqui no meu canal e continuar os seus estudos. Depois dele, como vamos receber mensagens de dois locais diferentes, o título dele vai vir diferente. Por exemplo, este item aqui que vai vir de texto simples, ele vai chegar nesse nó aqui com o nome de texto, exemplo. E os que vierem do áudio, aqui de baixo, vai chegar como mensagem texto. Eu preciso que esta mensagem sempre tenha o mesmo nome antes de chegar na minha inteligência artificial. Então eu coloquei aqui um nó code, que dentro dele nós vamos escrever um código de JavaScript para formatar esse conteúdo em uma resposta simples. Sempre a resposta vai ser com o mesmo nome. Por exemplo, sempre ela vai sair com esse nome aqui, ó, text, tá? Então, aqui, vocês podem ver que do lado direito é a minha mensagem e do lado esquerdo é o que ele recebeu. Todo nó, todo código dentro de um fluxo, ele tem três partes. Eu quase esqueci de mostrar isso para você. O lado esquerdo, que é esse lado aqui, é onde chega a informação. Chega a informação crua, um exemplo. Que é o input. Do lado direito, o output é a saída, os dados transformados, né? A informação transformada. Sempre o nó ele vai ser essa parte aqui no meio, que é o programa que vai fazer a função específica, que neste caso, que é o nó code, ele vai transformar a entrada em uma única saída com o mesmo título, tá? Você não precisa saber codificar para poder escrever esse código JavaScript. Eu vou deixar ele pronto para você e esse tipo de código você consegue criar ele diretamente, por exemplo, no ChatGPT. O ChatGPT vai criar isso para você. Você só tem que saber pedir. E isso eu também ensino em outros vídeos. Pode ficar tranquilo que esse canal ele é focado em te entregar um curso N8N totalmente gratuito. Depois que o no-code transformar aí essas informações, ele vai chegar aqui para o agente. Essa parte aqui do agente, ele é somente o corpo da inteligência artificial. Ele não tem o cérebro dela. Mas é aqui onde ele vai receber a mensagem que está vindo do campo esquerdo, né? A informação, ou o comando. Vou dar 2 cliques aqui para abrir ele. E aqui você vai escrever um prompt que nada mais é o treinamento da IA. Imagine que a IA é um funcionário na sua empresa, um novato. Quando você recebe um funcionário novato, qual que é a primeira coisa que você tem que fazer? Explicar para ele o que sua empresa faz e depois explicar para ele o que ele vai fazer e ensinar ele como fazer aquele serviço específico ou serviços específicos, não é? Com a inteligência artificial é a mesma coisa. Com textos simples, você vai conseguir treinar sua inteligência artificial para que ela saiba o que ela vai fazer. A IA ela vai fazer somente o que você pediu ela. Ela não vai fazer nada mais que você não pediu. Então, você tem que deixar tudo muito bem especificado. Não se preocupe, o prompt eu vou deixar pronto também para você e vou te explicar um pouco também nessa parte e vou te ensinar como criar ele. Depois que você fez essa parte, nós vamos fazer essa parte juntos, tá? Eu estou só explicando aqui para você entender melhor. Nós vamos escolher o cérebro, que é esse aqui, ó, o Chat Model, que é o cérebro da inteligência artificial. Que será? Pode ser um Chat GPT, pode ser o Gemini do Google, pode ser o DeepSeek, pode ser vários. Nesse caso, eu escolhi o OpenRouter, porque essa ferramenta ela trabalha com muitas inteligências artificiais em uma ferramenta apenas. Então, eu posso usar o ChatGPT, eu posso usar o Gemini do Google, eu posso usar por ela o DeepSeek, sem precisar criar cadastros em todos esses sites e pegar a chave API de todos esses sites. Lógico que eu vou mostrar o que é uma chave API. Uma chave API é isso aqui, ó. É para você ativar a credencial. Quando você vai colocar um nó aqui, específico de alguma empresa, ele vai te pedir aqui, ó, em cima, credencial.
Aí você vai criar uma credencial. Aí você tem que pegar essa chave API no site, nos documentos da empresa que você está usando, né? Estou usando o ChatGPT, ele é da OpenAI. Então eu tenho que ir lá no site de desenvolvedores da OpenAI e pegar essa chave API e colocar ela aqui para poder salvar e instalar o ChatGPT aqui. Mas eu vou mostrar para vocês como vai fazer isso, tá? Mais para frente do vídeo. Aqui é uma memória simples, tem que ter essa memória para que ele possa lembrar das outras mensagens que você mandou anteriormente para ele, porque a inteligência artificial não tem memória, então você tem que criar uma memória para ele. Em ferramentas, é aqui que acontece a mágica. Com isso, você pode deixar o seu agente de inteligência artificial, a sua automação, com possibilidades infinitas. Você consegue fazer praticamente de tudo aqui. Todo trabalho que você vai fazer, que você faz usando o computador, usando essas ferramentas, sabendo trabalhar, você consegue substituir por uma IA. Por exemplo, que nem nós fizemos agora. Ele vai conseguir, por exemplo, ler os seus e-mails, responder os seus e-mails. Ele pode responder os seus e-mails e deixar ele na caixa de rascunho para você depois conferir e enviar. Se você não quiser que ele fique solto no seu e-mail, respondendo os e-mails automaticamente. Você pode colocar aqui um nó, né, aqui uma ferramenta, por exemplo, do calendário, o calendário do Google. Esse calendário você consegue ter acesso aos seus eventos, criar um evento, editar um evento, verificar qual os eventos estão na sua agenda, ter um controle total. Você pode criar um agente para atender, por exemplo, clientes de uma clínica dentária. Ele vai tirar as dúvidas desses clientes e vai também fazer agendamentos automaticamente para você. Depois você só vai lá conferir sua agenda e vai ver quais são os clientes que estão agendados para aquele dia. Sim, é muita coisa. Pode fazer ele para fazer pesquisas na internet, tem ferramentas para isso. Então, vamos focar neste fluxo aqui, que nos próximos vídeos a gente vai trabalhar tudo isso, tá? Então, sim, é muita coisa. Mas você vai sair desse vídeo já conseguindo construir o seu primeiro agente. Para finalizar aqui a explicação do agente, você tem que a saída, que é do Telegram, que essa saída ele vai pegar a resposta da sua inteligência artificial, do seu agente, e vai enviar para o Telegram a resposta, que é o que a gente recebe aqui no celular, tá? Antes de pormos a mão na massa e continuar fazendo o passo a passo, eu vou deixar para você um documento em PDF para você para facilitar a sua vida em questão do estudo e para você usar um copia e cola também. E vamos seguir esse passo a passo para que você não fique perdido nele. Esse documento, vamos acompanhar ele passo a passo, mas eu preciso que você entenda quais são os pré-requisitos para você poder conseguir construir esse fluxo do zero aqui comigo. Você precisa ter uma conta no N8N ativa. O VPS, o Google Cloud, é a conta, é o site oficial do N8N. Isso não é gratuito, ele é pago. Mas você tem 14 dias para testar ela gratuitamente e não precisa colocar cartão de crédito. Vamos usar ela para a gente poder estar construindo nossa automação. Existe mais duas opções para você ter o N8N. A outra opção, você vai contratar um banco de dados, por exemplo, a Hostinger, para você pegar o N8N e instalar ele lá. Porque o N8N ele é um código aberto. Você pode usar ele na nuvem gratuitamente, pagando somente a gestão da nuvem de dados, ou pode pegar ele e colocar ele na sua máquina. Né? Você consegue instalar ele via Docker para ele funcionar dentro do seu computador 0800, não vai pagar nada. Por que eu não estou fazendo esse vídeo diretamente usando o N8N da sua máquina? Porque o Telegram e o WhatsApp não funcionam se você estiver usando o N8N no seu computador. Eu já até criei vídeos aqui. Cadê? Vai estar na outra. Eu já até criei um vídeo
ensinando como você vai instalar o N8N no seu computador, tá? Mas nós vamos usar o N8N Cloud do site oficial, porque, como eu já falei, no computador ele não vai rodar. Então vamos voltar aqui para o nosso documento. Eu já deixei um link pronto para você. Clica no link aqui, clica aqui embaixo, ele vai te encaminhar diretamente para a parte onde você vai fazer o cadastro no site oficial do N8N. Após fazer esse cadastro, você vai ter que ativar a conta no seu e-mail, bem simples, vai lá, você vai receber um e-mail, clica lá no link, ele vai ativar a sua conta. Depois que sua conta estiver ativa, você vai cair no workflow do N8N, que é isso aqui. E você vai clicar em criar workflow, ele já vai abrir a sua área de trabalho. Voltando para o documento, você vai precisar criar uma conta no Telegram, é claro que vamos usar o Telegram como gatilho, vai criar uma conta no Telegram e vai criar um bot para nós pegarmos o API do Telegram. Vou mostrar isso passo a passo para você, não precisa preocupar. Agora, vai precisar também de você ter uma API, né, uma conta no Google Drive e a API dele. Então, eu deixei até aqui embaixo o link para o vídeo onde eu mostro como configurar as suas credenciais do Google Drive e do Google Gmail. Então, nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês como você cria essas credenciais. Então, é muito importante. Se você ainda não tem, pausa esse vídeo, abre em outra aba este vídeo aqui, porque criar credencial no Google é um pouco complexo. Eu precisei criar um vídeo só para isso. Você vai criar as suas credenciais e depois você volta para este vídeo. O do próprio Gmail é o mesmo vídeo. Para criar as suas credenciais de Gmail é a mesma coisa, já deixei lá para você. Você vai precisar ou de uma conta na OpenAI para poder extrair o texto do áudio, ou você cria uma conta, como vamos fazer também, na Assembly AI. Deixei o link aqui também para você. Esse site é o que vai fazer a extração do texto do áudio, tá? Pode ficar tranquilo que eu vou te mostrar aqui como fazer isso passo a passo. Beleza. Finalizamos a primeira parte deste vídeo. Agora vamos para a mão na massa. Vamos voltar para o seu fluxo no workflow do N8N. Sua tela vai estar assim. Você vai clicar aqui, ó, do lado direito, em criar workflow. Sempre em seu fluxo, a primeira coisa que você vai criar é o gatilho, que vai dar início à sua automação. Pode clicar aqui no mais. Se você quiser também, por exemplo, tem alguns gatilhos, que é o gatilho manual, é isso aqui, ó, Trigger Manual. É um gatilho manual. Você vai conseguir ativar o seu fluxo manualmente, mas que no nosso caso, ele não vai atender. Ele é só... Só tirar isso. Tira isso. Vamos clicar aqui no sinal de mais. Vamos procurar aqui por Telegram. Deixa eu clicar com o botão direito do mouse e em traduzir. Minha voz não está 100%, então não se assuste. Vamos procurar por na mensagem. Por quê? Esse aqui é o nó do gatilho. É ele que vai dar a entrada no fluxo, né? Vai iniciar o seu fluxo. Então eu quero que ele inicie o meu fluxo toda vez que eu receber uma mensagem. Vamos dar 2 cliques aqui para abrir. Aqui vem a questão. Vamos precisar criar uma credencial. Para você vai aparecer assim, ó, criar nova credencial. Vamos clicar nela. Vamos precisar de um token de acesso. Como você vai conseguir esse token de acesso? Primeiro, você tem que criar a sua conta no Telegram, caso você não tenha. Então, vai lá no Google, digita Telegram.
No caso aqui, eu já criei a minha. Clica em Telegram. Você vai fazer o cadastro com o seu número de celular e etc. E depois vai cair nessa parte aqui. Vamos voltar para o nosso documento. Deixa eu apagar isso aqui. Volta aqui para a parte de documento. Esse documento eu vou disponibilizar o link dele para você poder baixar ele gratuitamente. Ele vai estar na mensagem fixada que eu vou deixar. E também, assim que possível, eu vou deixar o link deste documento na descrição deste vídeo. Mas como o meu canal é novo, o YouTube não está aceitando ainda que eu deixe os links diretamente na descrição. Então, assim que estiver liberado, ele vai estar lá. Se não estiver na descrição, você vai pegar ele na mensagem que eu vou deixar numa mensagem fixada lá, beleza? Vamos procurar aqui, ó, adicionar nó inicial. Já adicionamos o nó Telegram. Agora, já criamos a nossa conta no Telegram. Agora, você vai precisar procurar no Telegram isso aqui, ó, Bot Fetter. É um bot que vai te mandar as informações que você precisa. Por exemplo, nós vamos criar o nosso bot lá dentro. Por ele vai te passar também as informações como a chave API. Então, você vai selecionar ou digitar esse nome aqui, Bot Fetter, não é meu, em inglês não é meu forte. Vem aqui em buscar, cola ele e procura. Ele vai ser este aqui, ó. Clica nele. Você vai clicar em começar. Deixa eu ver se eu consigo traduzir aqui. Traduzir para o português. Aqui te dá duas opções no início. Criar um novo bot ou meus bots. No caso, vamos criar o nosso bot, é o primeiro bot. New bot. Certo. Aí ele respondeu aqui, um novo bot, como vamos chamá-lo? Vamos escolher um nome. Vou dar um nome aqui muito criativo. Rick Bot. Ótimo. Beleza. Vamos escolher o nome de usuário para ser o bot. Ele precisa terminar em bot. Aqui nós vamos criar um nome para o usuário, mas ele tem que terminar com essa palavra aqui, bot, tá? Sempre o nome tem que terminar com essa palavra bot e não pode ter nenhum nome igual a ele. Vamos criar aqui meu N8N bot. Nunca dei espaço, tá? Eu coloquei aqui aquele underline para separar, mas pode ser tudo junto. Aqui, ó, desculpe, mas este nome de usuário já tem. Então, aqui, ó, meu N8N Rick Bot. Beleza, funcionou. Agora precisamos deste número aqui, ó, que é a nossa API. É claro que você não pode passar essa API para ninguém e depois que eu finalizar esse vídeo eu vou deletar para ninguém usar, é claro. Então clica ali em cima dele para copiar, volta na sua automação. Aqui em token de acesso você vai colá-lo e vai salvar. Ele vai demorar um pouquinho para reconhecer, beleza, já foi. Agora precisamos testá-lo, né? Aqui você pode deixar do jeito que está aqui mesmo, mensagem. Vamos fazer um teste, vamos salvar primeiro. Agora vamos testar. Você tem que clicar aqui em executar fluxo, porque ele está em teste. Vou mandar uma mensagem para ele, deixa eu mostrar aqui para vocês. Cadê? Telegram. Deixa eu ver aqui. Aqui, vamos clicar aqui nesse link. Beleza, ele abriu o bot, tá? Vamos voltar aqui, só para a gente ver. Eu cliquei nesse link aqui em cima para ele abrir o nosso bot. Vou mandar um oi. Agora eu volto no fluxo, no N8N. Aqui ele tem, tá vendo esse símbolo aqui verde, essa setinha verde?
que ele recebeu a mensagem, né? Ele recebeu o oi. Pode ver aqui que do lado direito ele tem um item que ele passou para a direita. Ele recebeu a mensagem do lado esquerdo, né? Sempre recebe a mensagem do lado esquerdo, e ele sai para o fluxo para o lado direito. Vamos clicar 2 vezes aqui no nó. E aqui ele tem todas as informações que recebemos lá do Telegram. Isso aqui vai ser muito importante para a continuação do nosso fluxo. Depois, vamos clicar aqui em mais e vamos colocar aqui, o switch. Vamos digitar aqui, switch, trocar. Essa ferramenta, ela vai selecionar, por exemplo, quando a mensagem é de texto, que foi o caso agora, ele vai para uma parte do fluxo, vai para a parte de cima. Quando for em voz, ele tem que ir para a parte de baixo, porque a gente tem que tratar a voz. Lembra que nós fizemos isso lá na demonstração? Então, a voz não pode ir para o mesmo campo antes de ser tratada. Aqui você tem, do lado esquerdo, as informações que você recebeu. Aqui em cima, você tem o formato que você quer ver essa informação. Por exemplo, se eu clicar em esquema, ele vai visualizar desse formato aqui, que é um formato mais fácil de você ver. Pode escolher também em mesa, formato mesa, que é tipo uma planilha, e em JSON. Vamos usar muito JSON. JSON é um formato de linguagem de máquina, que é simplesmente objeto e nome e objeto, né? É só uma forma de você conseguir conversar mais fácil com a máquina. Por exemplo, aqui em JSON, você tem primeiro nome e aqui o item, o nome. E todo esse objeto em JSON, ele é uma variável. Vou mostrar aqui para você. O que eu quero filtrar agora? Eu quero que passe somente a informação, por enquanto, que é a mensagem que eu enviei. A mensagem, vamos ver aqui. Vamos procurar aqui por esquema. Eu ia falso, bate-papo. Deixa eu ver qual mensagem que eu enviei. Vamos enviar uma outra que fica mais fácil localizar. Parece que ele cortou aqui uma. Vou mandar uma outra mensagem. Mandei só um ó. Vou mandar aqui olá, Rick. Vai ficar mais fácil a gente encontrar ela aqui. Vamos voltar aqui no Workflow. Precisamos atualizar, né? Beleza. Vamos procurar aquela mensagem que, olá, Rick. Então, eu quero que essa informação passe para o fluxo. Por enquanto, eu quero somente ela. Vou clicar aqui e arrastar ela para este valor 1. Certo? Vocês podem ver que aqui mudou para expressão. Antes era um valor fixo, você poderia colocar um nome fixo. E aqui ele veio para expressão. Essa expressão é uma expressão dinâmica. Então, toda vez que eu mandar qualquer tipo de mensagem, ele vai puxar essa mensagem. Então, seja um olá, um oi, qualquer texto, já vai vir essa informação diretamente aqui. No caso, como foi que eu mandei? Olá, Rick, olha só, ele já mostra aqui embaixo o resultado. Olá, Rick, é o que eu mandei. Então, se eu mandar outra mensagem, vamos aqui executar. Eu esqueço, pego o celular, vamos executar aqui, ó. Bom dia. Bom dia. Então, agora, no fluxo, ó, deu certo. Ele tem que aparecer para mim bom dia aqui, ó. Na hora que eu clicar aqui, ó lá, bom dia. Então, ela é uma variável. Vai depender do que vier pela esquerda. Em operação, que é aqui essa parte de baixo, eu vou escolher aqui em corda, que é string. Se tivesse em inglês aqui, estaria em string, tá? Vou selecionar a opção exists. Então, ele tem que existir. Em rename, vamos manter aqui renomear, português, renomear saída. Ó, antes de eu renomear a saída, deixa eu mostrar aqui para você. Você pode ver que a saída ele está aqui, ó, 0. Vamos clicar aqui em executar, para ele jogar para a direita, continuar no fluxo. Aqui subiu um item, ok? Podem ver que ele veio um item e aqui, tá vendo? Tá em verde, porque ele passou para cá.
E aqui tem o nome dessa linha está 0. Eu quero mudar o nome da linha. Vou colocar aqui texto. Vou colocar tudo em minúsculo, vai ser melhor. Texto simples. Texto simples. Então, quando eu executar, ele vai sair com o nome texto simples. Beleza? Agora eu vou continuar aqui com o fluxo. Vou clicar novamente. Vou clicar em transformação de dados e selecionar o Edit Field, que é esse editar campo. Por enquanto ele não está passando nada. Aqui, ó. Olá novamente. De vez em quando ele dá alguns erros, porque eu deixei ele aqui em português. Se eu deixar sempre em inglês, ele não vai dar esse erro. Clique em executar. Aqui, ó. Olá novamente. Beleza. Certo. Daqui ele vai para um nó code. Esse nó, vou explicar ele mais futuramente. Deixa ele pronto aqui, só para a gente entender. Na verdade, vou deixar ele desativado por enquanto. Aqui eu vou criar o corpo do agente. Clica aqui, AI, agente. Por enquanto, não vamos configurar nada nele. Vamos deixar ele cru mesmo. No Chat Model, vamos escolher... Pensando bem, deixa o agente aqui para depois a gente entender melhor. Eu quero só executar novamente para ver se o texto está chegando até o agente, tá? Depois nós vamos configurar ele aqui. Vamos executar novamente. Salvar aqui. Ah, tá. Vamos desativar ele por enquanto. Vamos executar. Manda outra mensagem para ver se vai estar chegando até o agente. Mandar um oi. Beleza, chegou. Para ficar mais fácil, deixa eu mandar do meu celular, que eu quero que vocês vejam ele funcionando. Clicar em executar. Senão vocês não vão conseguir ver ele executando. Eu estou abrindo ele aqui diretamente do meu... Aqui. Mandar aqui um oi. Ó, executou. Eu quero executar ele novamente, que tinha dado erro. Aqui, ó, oi. Vamos lá. Beleza, recebeu a mensagem, foi muito rápido. Ele já subiu e já chegou até aqui. Tá vendo? O item chegou até aqui na nossa IA, tá? Mas a IA, por enquanto, eu deixei ela desativada, que eu vou ter que mostrar o passo a passo como vamos configurar. E também o no-code, vamos configurar ele depois para você entender. Se configurar ele agora, você não vai entender. Vamos pegar outra saída aqui no nosso switch. Vocês podem ver que eu deixei todo esse passo a passo aqui, tá? Vamos pegar agora, eu quero a segunda regra para a voz, tá? Vamos pegar aqui, que é a segunda regra para a voz. Vamos criar essa regra para a voz. Primeiramente, né, temos que enviar um arquivo de voz. Então, volta lá no seu Telegram, seleciona alguma coisa por voz, igual eu estou fazendo aqui, olá, bom dia, e enviar. Beleza. Tá vendo aqui que ele não seguiu para o texto simples? Porque ele não é um texto simples, ele é a voz. Então, temos que criar aqui um novo campo. Clica aqui no adicionar, vamos colocar aqui em português. Aqui, ó, adicionar regra de roteamento. Criamos uma outra. Em valor 1, vamos arrastar. Aqui, ó, eu até deixei aqui para vocês. Aqui, ó, em valor 1, vamos arrastar voice.file id. Vocês podem, por exemplo, copiar aqui diretamente também, se quiser facilitar a sua vida, mas eu não recomendo fazer isso. Copie aqui a partir do sinal de igual. Você vai copiar essa expressão aqui dinâmica e vai colar aqui no valor, no campo valor. Ele já
ficou verde, então ele já achou que automaticamente. Ou você pode arrastar aqui, se eu não me engano, é esse aqui, ó. Deixa eu colocar aqui no inglês, vai ser mais fácil. Aqui, ó, File ID. Se eu apagar aqui, novamente, voltar aqui para fixo, vim aqui e arrastar ele, olha lá, ele é aquela expressão que nós copiamos e colamos aqui, tá? Eu só adiantei aqui o processo para você. Operação, vamos manter que existe. Essa operação aqui, string, existe. Agora, se eu clicar em executar, ele vai continuar no fluxo, ele vai passar para o lado direito. Aqui, ó, texto simples, nenhum, output, 1. Vamos modificar aqui o nome dele, rename, vamos mudar o nome para voz. Executar novamente, ele vai mudar o nome para voz. Beleza. Podem ver que aqui, agora, a saída é voz. Ela está em verde porque ela saiu. Clica aqui no mais, procura por Telegram, que temos que pegar o arquivo de voz. Cadê? Aqui, ó, get a file. Relembrando, pessoal, como foi um áudio, né, uma voz, um áudio, eu preciso criar um nó pelo Telegram para poder pegar esse arquivo, senão ele não vai identificar no nó seguinte, tá? Vamos clicar 2 vezes nesse nó do Telegram. Vamos deixar aqui em português para facilitar. Em recurso, pode deixar file, que é arquivo, e operação get, que é pegar. Agora, precisamos pegar o ID do arquivo. Ele tem que ser um ID do arquivo específico. Eu não posso vir aqui e simplesmente, por exemplo, copiar esse arquivo e colar aqui. Eu vou lá, copio o número aqui. Não, porque ele é um número variante, né? Ele é uma variável. Toda vez que você mandar um áudio, ele vai chegar a um número de ID diferente. Então, a gente tem que pegar uma expressão. E eu também deixei ela pronta aqui para você. Aqui, ó. Ramificação, texto simples. Onde eu deixei ela vai estar aqui embaixo. Nó, agente. Nós já criamos. Depois vamos editar. Aqui, ó. Telegram. Get a file. Pegar arquivo. No file ID, eu já deixei aqui a expressão também pronta. Não, cuidado, não pode ter nenhum espaço, tá? Confere, se não tiver nenhum espaço, não dá erro. Aqui, não pode ter nenhum espaço nem no início nem no final. O que ele faz? Ele pega o ID do arquivo de voz do Telegram. Vamos colar ele aqui. Aqui ele está em fixo, ele vai vir para a expressão, porque é uma expressão dinâmica. Lá, ficou em verde, porque ele aceitou. Da onde eu tirei isso aqui? Aqui, ó, Voice File ID. Então tem que procurar isso aqui, ó. Vamos procurar em inglês. Cadê? Aqui, ó. Então é a mesma coisa de eu vir aqui e arrastar. Tá? Pode ver que a operação é a mesma. Deixa eu separar aqui. É a mesma coisa. Vou apagar uma e executar. Ok. Ele já passou o arquivo e você pode baixar ele. Se você quiser baixar ele para sua máquina, beleza, ele já vai subir para cá. Eu preciso que esse arquivo, né, de voz vá para uma pasta do meu Google Drive. Para depois eu possa pegar o link dessa pasta do Google Drive, né, desse áudio, para que o outro site possa baixar o áudio e extrair o texto. Vamos lá, vou explicar novamente. Eu vou criar agora, vamos lá no Google. Se você não tiver uma conta Google Drive, você vai criar uma agora. Digita lá, Google Drive. Digita Drive, só Drive no Google. Quando você estiver conectado aqui na sua conta do Gmail, você vai conectar nele diretamente aqui no Google Drive Login e ele vai abrir aqui o seu área de trabalho do Google Drive. Provavelmente, se é a primeira vez que você vai usar, ele vai estar todo zerado aqui. Você vai criar uma pasta que nem esta. Vou apagar ela e nós vamos criar uma juntos. Vamos mover para a lixeira. Aqui em cima em novo, clica em novo.
Aqui em cima, novamente, clica em nova pasta, dê um nome para ela. Vamos colocar aqui, voz em texto. Clique em criar, ok. Se eu clicar 2 vezes nela, vai abrir aqui, ela está vazia, ok? Vou clicar em meu Drive para voltar. Muito importante, vem aqui na sua pasta que você acabou de criar, clica nesses 3 pontinhos aqui, vá até compartilhar, clica aqui em compartilhar. Ele vai estar aqui em acesso geral restrito. Você precisa colocar ele em qualquer pessoa com o link e concluir. Porque se você não fizer isso, o site Assembly e a AI não vai ter acesso ao áudio. Então você tem que deixar ele em público, né? A pasta pública. Criando essa pasta, depois que você criou essa pasta, vamos voltar para o fluxo no N8N. Clica aqui em mais para adicionar um nó que se chama Drive, lógico. Clica em Drive. Agora vamos procurar em português, para ficar mais fácil. Carregar arquivo. Clica nele. Lembra que eu pedi para vocês criarem a sua conta no Google Drive? Então, eu até deixei aqui naquele documento, como eu falei anteriormente, eu deixei o link para vocês virem aqui e acessar o meu vídeo para vocês poderem fazer as configurações. Feita aí as suas configurações lá no Google Cloud, você vem aqui e coloca sua credencial diretamente em criar nova credencial, como eu já ensinei no vídeo anterior. Pode fechar. No recurso, pode deixar file, operação, upload. No campo aqui, nome do campo, pode deixar em data. Nome do arquivo não precisa mudar por enquanto. From list, pode deixar aqui my drive. Agora, vamos procurar o arquivo, a pasta que vamos salvar esse arquivo de áudio. Aqui em From List, pode deixar em From List, clica aqui em Folder. Vamos clicar aqui para procurar aquela pasta de voz. Aqui, ó, voz em texto. Ele encontrou 2, mas deixa eu ver qual que nós colocamos. Voz em texto. Voz em texto. Beleza. Vamos voltar aqui na pasta, abri-la 2 vezes. Podemos ver que ela está em branco, está vazio, não tem nada. Vamos voltar aqui para o fluxo, clicar em executar. Se der tudo certo, ela vai salvar o arquivo lá. Ó, parece que deu. Voltamos aqui para o Google Drive. Olha só, o áudio está aqui. Selecione alguma coisa por voz, igual eu estou fazendo aqui. Olá, bom dia. Beleza. Subiu. Esse passo está pronto. Vou frisar novamente. Eu sou um pouco chato, repetitivo, porque isso precisa entrar na sua mente. Quem dera tivesse um instrutor chato que nem eu, para poder ficar reforçando isso na sua cabeça. Porque tem gente que não tem muita paciência. Acabamos de subir o arquivo de áudio para a nuvem, no Google Drive. Eu preciso criar um outro nó aqui do Google Drive para ter acesso a um link que vai baixar esse áudio lá naquele site que vai extrair o texto, tá? Para você entender. Então eu clico aqui novamente. Vamos escrever Drive. Agora eu preciso fazer o download do arquivo. Cadê? Copiar, excluir. Ó, baixar arquivo. Seleciona ele. Ele já conectou com sua credencial automaticamente. Recurso File, operação Download, From List. Lembrando que nós estamos seguindo aqui o passo a passo. Só procurar ele aqui, ó. Uma coisa que nós esquecemos. Para facilitar a gente encontrar os nossos fluxos e o que ele faz, podemos mudar o nome. Aquele primeiro drive que nós fizemos, vamos mudar o nome dele, vamos colocar aqui, ó, salva áudio no drive, para ficar mais fácil. Lembra o primeiro drive que nós colocamos aqui? O nó do drive? Então vamos clicar, F2.
ou pode vir aqui diretamente, clicar nele 2 vezes. Aqui em cima clica e escreve o nome que você quer. Por quê? Isso aqui deixa mais organizado o seu fluxo e você vai entender melhor o que cada nó faz. Vamos editar também esse daqui. Eu coloquei o nome, cadê? Aqui, ó, baixar link. Um nome bem escroto, mas é só para poder facilitar aqui o entendimento. Baixar link. Ai, certo. Vamos lá. Agora, aqui, ó. De acordo com o nosso tutorial, operação, fizemos certo, ID. Aqui, ó, mude o ID para o URL no campo valor, a expressão. Já deixei uma expressão pronta. Esse sinal de igual não precisa, pode apagar. Você pode copiar ela aqui direto, ou você vai procurar aqui, ó, essa variável, web link view, web view link. Vem aqui no seu fluxo, vamos procurar. Aqui eu tenho que manter em list, não, em URL, tá? Aqui, ó, vamos ver aqui. Aqui, ó, tá vendo? O file ID. Aqui, ó, o arquivo. Mudamos para URL. Ele estava aqui, ó, em ID, certo? Vamos mudar o arquivo para URL e vamos procurar WebView Link. Vamos colocar aqui no inglês. Vamos lá, vai estar mais aqui embaixo. Aqui, ó, Web Content Link, WebView Link. Vamos arrastar ele para cá. Beleza. Aqui não tem mais nada a fazer. Aqui, ó, adicionar file, não precisa. Pode clicar em executar. Beleza. Vamos salvar aqui para poder não perder essa operação. Sempre quando você fizer alguma atualização, vem aqui e salva. Vamos ver aqui no fluxo. Agora, pessoal, precisamos instalar esse nó aqui, ó, HTTP Request. Vamos copiar aqui. Na verdade, vou copiar só o nome. Vou copiar o nome dele, nós vamos atualizar o nome. Vamos clicar aqui na continuação do fluxo. Digita HTTP Request. Clica nele aqui. Vamos mudar o nome. Que aqui ele vai enviar o link de download do áudio para aquele site da Assembly AI. Agora, esse tipo de nó, ele é o mais complexo que até agora eu conheço aqui no N8N. Ele é um pouco mais difícil, muita gente apanha nele, porque ele tem muitos campos para configurar. O que acontece? Esse nó HTTP Request, ele é usado quando a gente precisa de uma ferramenta que ela não esteja disponível diretamente no N8N. Que ela não esteja disponível aqui. Por exemplo, o Google tem aqui, não tem? Google. Já temos várias ferramentas do Google. Vamos olhar aqui do WhatsApp. O WhatsApp Business tem aqui. Tem a ferramenta já nativa dentro do N8N. Quando vamos acessar algum site que não tem a ferramenta disponível aqui no N8N, temos que criar como se fosse uma ferramenta específica para ela, usando o HTTP Request. Se você vir aqui e digitar ó, o nome esse site aqui, que vai fazer a captação do áudio. Vamos digitar o nome dele aqui. Tá vendo? Ele não tem esse site nativo aqui. Então, eu tenho que criar usando chave API. E o site ele tem que liberar uma chave, ele tem que disponibilizar uma chave API para você conseguir fazer isso. Então, vamos entrar no site. Vamos voltar aqui para a documentação. Eu já deixei ela lá em cima, né? Aqui, ó. Vai digitar no Google. Vamos lá no Google. Assembly AI. Vai dar um OK. Vai clicar nessa primeira opção. Vai criar o seu login. Vai clicar aqui em login. Se eu não me engano, com a própria conta do Gmail, você faz o login.
Feito o login, você vai cair nessa página, vem em chave API, né, API Case, e você vai criar uma nova chave API. Vai clicar aqui, Create New API, vai dar um nome para ela e clicar em criar. Aí ela vai aparecer desse jeito, você vai clicar em copiar, beleza, você já tem a chave API. Este aqui é o passo simples, né? É o passo inicial. Muito importante para você ser um bom criador de fluxos no N8N, você ser um bom profissional em agentes, você tem que ser bom para ler documentos. E cada API, cada empresa tem um documento específico para você ler. Por exemplo, vamos voltar aqui no fluxo para você ver. Quando você clica no próprio nó, ele te dá, não nesse caso aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, no Drive. Você vai criar uma credencial, né, no caso. Ele te dá aqui, ó, Open Documents, Open Docs. Esse documento é um documento oficial do site do N8N, que vai te ensinar o passo a passo de como criar uma credencial, como criar uma API, como buscar uma API. Então, você tem que ser muito bom para ler esse tipo de documento. E dentro também do próprio site que você está criando a API. Que é, hoje, né, que é a Assembly AI. Aqui, ó, documentação aqui em cima. Então, tire um tempo para você poder ler a documentação, clique com o botão direito para poder traduzir, se você não entende de leitura, não sabe ler inglês, que nem eu, e vai tirando um tempo para poder ler aqui. Resumindo, o arquivo de áudio, se eu me lembro bem, ele não pode ter mais de 25 megas para a sua conta gratuita. Se você vai usar ele para um uso industrial, já para uma empresa, você tem que fazer um cadastro aqui com um formato pago, tá? Mas no caso, vamos usar a maneira gratuita. Já finalizando essa parte, pegando a chave API, nós já copiamos ela. Deixa eu voltar nela aqui. Deixa eu voltar aqui. API Key. Deixa eu colocar aqui no silencioso. Depois que nós fizemos a chave API, volte para o seu fluxo, clica lá no HTTP, que é a parte que agora nós vamos enviar o áudio para esse site, transcrever, né, o áudio. Aqui existem muitos campos, como eu já falei, o HTTP Request ele é muito complicado, porque ele tem muitos parâmetros a ser preenchidos. Eu deixei todos os parâmetros aqui, por exemplo, aqui, ó, método post. Você tem que vir aqui, método post. Os que mais vamos usar aqui no HTTP Request é o get, post, delete. Deleta, aqui pega, aqui envia, posta. Vamos postar, vamos enviar. Como é um negócio muito complexo, vocês vão ver aqui, ó, olha só o tanto de coisa que você tem que fazer. Eu facilitei sua vida como um pai para você e já deixei um código pronto que você vai copiar ele e ele vai configurar tudo aquilo que você precisa. Aqui, ó. Você vai vir aqui, ó, em Import Code. Clica nele. Aqui eu já tinha deixado pronto. Aqui ele copiou automaticamente, né? Ele vai vir assim, ó, limpo. Ele vai vir limpo assim. Você vai copiar a partir daqui, ó, cru. Tá vendo aqui? Copia a partir daqui, sem espaço, sem espaço nenhum, né? Nem no início, nem no final. Ctrl C. E aqui você dá um Ctrl V. Aqui você vê que está aqui, ó, escrito Euro API Key. É para você colocar esta chave API. Você pode copiar ela aqui e vir diretamente aqui, copiar ela aqui. Mas pode salvar ela desse jeito, por enquanto. Clica em Import. Olha só, ele configurou tudo. Post, método post, ele colocou a URL, ele selecionou o Send Headers, tudo configurado. Aqui, a autorização, você pode ver aqui no valor. Aqui, ó, aqui está o valor que a gente tem que mudar. Se eu já tivesse mudado lá, antes de clicar em Import,
ele já veria assim, ó. Já veria com a sua chave API. Lembrando que desse formato, no jeito que ele está aqui, essa senha, ele não está criptografado. Então, se um hacker tiver acesso ao seu fluxo, ele vai conseguir acessar a sua chave API. Em breve, vou fazer vídeos mostrando como deixar essa senha sua, essa codificação, essa chave API criptografado, mas não é o intuito desse vídeo hoje. Vamos continuar descendo. Aqui, ó, o áudio. Eu já deixei aqui pronto para você. Aqui, ó, em áudio URL. Tá vendo aqui? Áudio URL. Valor. Olha só, valor. Você tem que puxar essa expressão aqui, ó. Vou copiar ela. Você pode ou copiar ela ou puxar a expressão. Que vai vindo aqui, ó. Vamos procurar Web Content Link. Olha só, Web Content Link. Muito importante. Vocês vão ver que ele é um link de HTTP, Drive, está vindo aqui do Google Drive. E ele tem que, no final, download. Ele tem que ter esse download aqui, porque senão o site que vai receber esse link não vai conseguir baixar o áudio. Então, vamos pegar ele aqui, vamos apagar o valor e colocar aqui essa expressão diretamente aqui. Beleza? Então, ela é a mesma que eu já deixei pronto para você aqui. Então, o melhor jeito é você arrastar para você aprender. Beleza? Eu estou mostrando aqui o resultado, certo? Tá quase pronto. Aqui no final, mesmo você copiando esse código aqui, ele ainda fica faltando esse valor aqui. Ó. Você tem que adicionar um parâmetro, tá vendo? Adicionar parâmetro. Nome e valor. Você vai clicar aqui, add parameter, logo abaixo aqui do áudio, tá? Vamos colocar aqui um nome, tem que ser esse nome aqui. Nome. Mantendo no campo fixo, tá? Fixado, não é expressão, não é dinâmico. E o valor é PT. Valor PT. O que é isso? Isso aqui está mostrando qual é a língua que o áudio está indo para o site. Tá? Então, ele vai entender que o áudio está em português, só na hora de fazer a transcrição, ele vai transcrever isso em português. Vamos clicar em executar. Torcer para dar certo. Beleza, deu certo. Aqui está a saída. Vocês podem ver que ele tem um ID. É o ID do comando. É o ID da voz que está lá no site. Então, com esse ID, você vai localizar qual é o arquivo que você fez a transcrição. Tá? Vou mostrar isso mais para frente. Próximo passo é adicionar um nó de wait, de tempo, para que o fluxo espere um tempo até que o site possa baixar o áudio, transcrever, para depois fazer a requisição e pegar a transcrição. Senão ele faz, se eu fazer direto, ele vai fazer essa requisição antes do áudio estar pronto. Então eu tenho que clicar aqui, adicionar. Vamos clicar aqui, wait. Deixa eu escrever. Wait. Aqui ele está para aguardar 5 segundos. Vamos colocar 10, só para garantir, tá? Vai depender do tamanho do áudio. Quanto maior é o áudio que você está enviando, o tempo tem que ser mais longo. Executar. Aqui ele está executando o tempo, não precisamos esperar. Vamos clicar agora e adicionar outro HTTP request. HTTP request. Este aqui vamos ter que preencher ele manualmente, mas ele é mais simples. Aqui, ó, no documento já passamos o wait. Aqui, ó. Vamos editar o nome dele para ficar mais fácil a gente localizar o nó, né? Vamos aqui em cima, editar o nome, colei, ok. Agora vamos seguir aqui o passo a passo. No método, agora pode manter em get, no outro era post, este é get, porque eu estou pegando a informação. Post, enviando informação. Get, estou pegando informação. Delete, apagando informação. URL. Vamos pegar o que já deixei pronto para você aqui, ó, esse URL. Deixa eu vir aqui, copia até aqui no final.
tendo a chave até aqui. Tá vendo? Ele usa o ID da transição ele usa o ID da transição retornada pelo o nó que nós fizemos anteriormente. Esse aqui, ó. Olha só que ele pegou o ID. Tá vendo? Ele pegou esse ID aqui, ó. Por quê? Ele vai abrir o site da Assembleia, é uma informação que ele está mostrando, já abrindo com aquela voz que nós mandamos anteriormente. Então ele precisa disso para localizar a voz que nós mandamos. Lembra que eu falei que esse ID aqui é o ID da voz que mandamos anteriormente? Então ele está usando esse ID para localizar a transcrição que está no site e pegar ela. Continuando, send headers, vamos marcar aqui, ó, send headers, o restante pode deixar normal. Aqui pode deixar em using field below. O que significa isso mesmo? Até esqueci já. Okay. Usando os campos abaixo. Vamos manter aqui no inglês por enquanto, para facilitar aqui. Aqui, ó, header parameters. Header parameters. Vamos adicionar, ele já apareceu aqui para nós, não precisa nem clicar em adicionar. No name, vamos clicar autorização. No name, autorização. E aqui é o valor. É a mesma coisa do outro HTTP request que fizemos. Temos que ter a autorização e a senha. É isso aqui que faz login lá naquele site, assembleia.ai. Então, ele usa o name autorização mais o login. O login está aqui, pode vir aqui e copiar. Volta. Opa, aqui. Trava não. Cola ele aqui. Lembrando, eu vou apagar esse token. Vai pegar. Só reforçando, não reforcei, né, pessoal? Volta lá no site, pega a chave API, seleciona ela, ou deixa ela no local salvo e cola ela aqui. Pegamos a chave API. Tanto aqui, nesse primeiro HTTP request, como naquele anterior, né? Que nós enviamos o link, nós enviamos o áudio. Olha só, os dois. Tem aqui, ó, tá vendo? Autorização e o token, beleza? Vamos voltar aqui para o outro. Vamos voltar aqui. Opção, deixa em branco. Beleza. Por enquanto, aqui é só isso. Clique em executar. Ok. Tá vendo aqui, teste? Aqui, ó. Seleciono alguma coisa por voz. Igual estou. Então, ele já pegou o áudio e já extraiu o texto. Perfeito. Agora, precisamos enviar isso para a nossa automação, né? Para o nosso agente. Então, eu não vou enviar ele direto. Eu vou clicar aqui e vou colocar um nó de if, que é o verdadeiro e falso. If. Em valor, eu quero aquele texto. Aqui, ó, o texto que foi extraído. Vou arrastar ele para cá, aqui para cima. Tá? Em operação, vou string existe. Ele tem que existir. Executar. Beleza, existiu, ele andou para frente. Por que eu coloco isso? Deixa eu arrastar aqui para vocês verem. Se a execução for perfeita, chegar o texto, ele vai para verdadeiro, true. Então ele vai para cima. Se der algum erro, a resposta vir nulo, vir vazio, ele vai aqui para false. Ele vai parar, ele não vai continuar, ele não vai continuar no fluxo. Então ele vai para false. Aqui em false, pode clicar aqui, vamos colocar um nó aqui no operation. É um nó que não faz nada. Ele é só para caso precisar, a operação vai finalizar aqui. Só para deixar o negócio bem estruturado. Vamos sempre salvar. Nunca esqueça de salvar. Agora é importante. Vamos ligar. Deixa eu arrastar aqui para ficar mais fácil a gente identificar. Vou arrastar para cá. E aqui, ó. Vou clicar na saída de texto aqui do if. E vou ligar ele aqui, ó. Não, pode ser diretamente aqui. Mentira. Aqui, Edit Field. Tá? Só ver se eu fiz ele igual no outro, tem que ir confirmando. Isso. Arrasta ele direto aqui no Edit Field. Então, após fazer o teste,
Ela deu certo, encaminhou, foi para o Edit Field. Vamos clicar aqui em Edit Field. Agora eu preciso encontrar esta resposta e colocar ela aqui no fluxo, né? Colocar ele no Edit Field. Geralmente, se você tiver aqui em esquema, em tabela, você vai ter uma dificuldade para encontrar ele aqui no if. Geralmente ele dá alguns erros. Mas se você vier aqui em JSON e procurar ele aqui em if, tá vendo? Aí você vai encontrar ela. Porque não sei por que ele aparece aqui, ó. Na última, vai aparecer a do início, tá certo. Vamos procurar aqui então o if, aqui no esquema JSON. Vamos procurar pela mensagem, ó, texto, e arrastar ele. Clicar em executar. Agora, esta resposta, ela passou para o lado direito, mas junto com ela, ela veio com a outra parte que essa parte aqui, que é nulo. Na hora de jogar para a inteligência artificial, possivelmente ele vai dar problema, tá? Vamos fazer um teste sem essa ferramenta de código. Vamos tirar ela aqui por enquanto. Esse code, vamos deixar aqui. Para a gente testar aqui com a inteligência, com a gente. Vamos voltar aqui desde o início dessa parte para vocês entenderem. Agora eu preciso colocar um agente de IA para poder responder, né, a minhas perguntas, responder essas mensagens e ter acesso ao meu Gmail, ao meu e-mail. Vamos clicar aqui no mais, clicar em AI, clicar aqui, ó, AI agente, que é o corpo do agente. Vamos clicar em Chat Model, que eu vou colocar meu cérebro lá, né, que é a minha LLM. Pode ser aqui, por exemplo, o Google, o Grok. O Grok, ele é gratuito. Posso selecionar ele aqui. Criar a conta nele é bem simples. Criar uma credencial, pode ir lá nos documentos. Você precisa só de uma chave API, que nem nós fizemos para a Assembleia, né? Assembleia AI. No caso, já tem uma conta. Vamos fazer um teste, quer ver? Vamos salvar. Só para a gente testar. Vou mandar aqui uma mensagem simples aqui do meu celular. Uma mensagem simples de texto. Oi. Tem que clicar em executar antes, né? Já foi direto. Ele deu algum erro aqui. Vamos ver. Então, ele está dando este erro aqui, ó, no prompt. Vamos selecionar aqui, ó, define below em source font prompt mensagem. Vamos deixar em português. Melhor, né? Fonte para o prompt mensagem do usuário. Connect Chat Model, tem um automático. Vamos colocar aqui define below. Vamos definir nós mesmos. Podem ver que ele tem dois campos aqui. Eu preciso somente de um campo para poder puxar ele para cá. Por exemplo, quero puxar este aqui, ó. Beleza, ele vai me responder quando for mensagem de texto simples, que foi o oi. Se eu executar aqui, agora foi, tá vendo? Aí ele respondeu. Para que essa mensagem, essa resposta dele chegue, eu tenho que conectar agora, para a gente continuar essa demonstração, a gente continuar esse raciocínio. Vamos clicar aqui nesse mais, coloca Telegram. Eu preciso enviar mensagem. Cadê? Editar, não, enviar um arquivo. Aqui, ó, enviar uma mensagem de texto. Agora, precisamos do ID de bate-papo. Vamos voltar aqui na entrada. Vamos procurar aqui, lá no início, eu quero gatilho. Vamos clicar em gatilho. Eu quero o ID do bate-papo. Vai ser esse aqui, ó. Ok. Ele tem que encontrar o ID do bate-papo. Por quê? Cada pessoa que conversar com a gente vai ter um ID diferente, que seja um número de telefone diferente, uma pessoa diferente. Então ele tem que saber da onde veio aquela mensagem para ele saber para onde ele vai responder.
Né? Se fosse pelo WhatsApp, a gente ia usar, o ID seria o número de telefone, que cada pessoa tem um nome, um telefone específico. Então, ele recebeu a mensagem daquele telefone específico, ele vai responder para aquele telefone específico, que no caso aqui é um ID específico. O texto tem que ser é o texto que ele vai enviar. Então, o texto que ele vai enviar é a resposta do agente, ok? Que é a saída, o output. Arrasta a saída para cá. Vamos executar para fazer um teste. Beleza, executado. Aqui, ó, provavelmente ele já mandou a mensagem aqui para mim. Aqui, ó. Certo? Pode ver que ele me respondeu, e aí? De volta, e aí? Certo? Aqui, ó, essa mensagem foi enviada automaticamente com N8N. Vamos tirar isso? Volta lá no fluxo, vai aqui no final, clique em adicionar campo, clica aqui adicionar atribuição N8N e desativa ela. Se executar novamente, a próxima mensagem já não vai ter mais. Aqui, ó, já respondeu, tá vendo? E não tem mais aquela atribuição, certo? Agora vamos fazer um teste para ver se na mensagem simples ele já está respondendo. Vamos clicar aqui em executar. Vou mandar um olá. Ele recebeu, foi para cima. Beleza, já me respondeu aqui, olá. Beleza, nessa parte está funcionando. Agora, se eu mandar um áudio, será que ele vai me responder? Eu acho que não. Olá, bom dia, como vai? Executar. Ele vai pegar o áudio. O que vai agarrar é essa ligação aqui, ó. Ó, olha o jeito que ele me respondeu. Que parece que você enviou uma mensagem vazia, porque não chegou nada para ele. Que chegou esse aqui, ó, nulo, que apareceu para ele. Eu tenho que corrigir isso. Como eu vou corrigir? Eu vou colocar um nó aqui, que ele é o code. Vamos voltar aqui. É esse nó aqui, ó. Vamos arrastar. Vamos ligar ele aqui e ligar ele aqui, ó. Nós já tínhamos colocado ele antes, tá? É o code, código. Vamos ver se esse código que eu fiz para outra vai servir ou eu vou ter que atualizar ele. Vamos ver aqui. Vamos procurar pelo código. Aqui, ó. Aqui tá vendo no code. Eu já deixei um código aqui. Vamos testar. Se ele não der, vamos fazer ele ao vivo aqui. Temos que copiar para vocês entenderem. Sem espaço. Eu copiei, eu selecionei dessas duas barras aqui, tá vendo esse código, até aqui embaixo. Até aqui em itens. Até aqui em itens, ponto, vírgula. Copiei. Volto lá no código. Venho aqui no JavaScript, que é um código em JavaScript. Selecionar tudo, vou apagar. Dar um Ctrl V e executar. Ó, deu certo. Tá vendo que ele liberou somente um campo? Antes, a inteligência artificial estava recebendo todos esses dados aqui. Então, ela estava dando erro. Agora, sempre que eu mandar uma mensagem, ele vai mandar somente um campo, texto. Vamos testar aqui, vamos salvar. Vamos organizar isso. Clique aqui, organizar. Certo. Vamos testar novamente, executar. Agora vou mandar um áudio. Olá, bom dia, como vai? Mandar um áudio curtinho. Ó, já tá rodando. E fazendo e testando, fazendo e testando. Ele parou lá no espera. Deu certo. Só que deu um problema aqui na IA.
Certo. Por quê? Por que que deu um problema? Porque a gente tinha criado uma expressão, estava vindo do edit field. Estava vindo daqui, ó. Só que agora a resposta para IA está vindo daqui. Está passando por ela primeiro. Então é fácil de resolver. Eu venho aqui, deleto a antiga, venho aqui e arrasto a primeira. Porque esse campo que prompt é onde vai vir o comando para ele, tá? Onde vai vir a mensagem que nós enviamos. Eu posso clicar aqui em executar, vou clicar aqui de fora, vai ser melhor, para a gente ver ela trabalhando. Vamos salvar, clicar em executar. Beleza, executou, funcionou perfeito. Executar aqui. Beleza, já respondeu. Aqui, ó. Olá, bom dia, como você está? Então eu sei que o áudio já está funcionando. Vamos mandar mais uma mensagem de texto para ver se está funcionando? Porque até agora testamos só o áudio, depois que colocamos esse no código aqui. Não se preocupe, eu tenho um vídeo ensinando somente essa parte do código. Eu sempre faço vídeos ensinando mostrando como usar cada nó. Eu já tenho vídeos do Edit Field, tenho vídeo aqui do código, tenho vídeo aqui do if. Então, sim, segue meu canal que tu vai prosperar. Vamos fazer aqui o teste com texto simples. Vou mandar do meu celular, que é mais fácil. Vou mandar um bom dia. Clicar em executar primeiro. Ó, ele puxou a última mensagem. Perfeito. Perfeito. Ele respondeu olá. Pode ver que no meu Telegram ele respondeu olá. Beleza. Então até aqui está funcionando. Agora, muito importante, para vocês entenderem. Vou deixar ela ativa aqui. Deixando ativo, você consegue usar ela automaticamente. Ela sempre vai estar esperando por mensagem, tá? Vamos fazer um teste aqui. Aqui, ó, meu nome é Rick. Ó, já respondeu. Prazer, eu estou feliz em conhecê-lo. Seu nome é Rick. É um prazer, tal. Agora, esse agente, ele ainda não possui memória, que eu vou mostrar como vamos colocar ela agora. Como eu sei disso? Se eu perguntar, eu acabei de falar meu nome, né? Aí eu pergunto para ela, é qual é meu nome? Ela peço desculpas, mas como sou um modelo de linguagem, ele não sabe meu nome. Por quê? Ele não tem uma memória para isso. Como fazemos isso? Volta no seu fluxo, deseleciona aqui o ativo, volta no seu agente. Lembra que esse aqui é o corpo e essa aqui é a mente? O modelo de bate-papo é a mente? Agora falta a memória. Clica aqui em memória. Vamos colocar uma memória simples. Em outros cursos, em outras aulas, vou mostrar para você como utilizar a memória própria para isso, tá? Essa memória simples é só para teste. Temos que clicar aqui em Connect, Define Below. Precisamos definir da onde está vindo essa mensagem, qual que é a chave D. Então eu tenho que vir aqui no nó de gatilho e puxar aqui ó, o ID da conversa, para identificar com quem está conversando. Cada número de telefone é único, né? Cada WhatsApp é único, então cada ID vai ser único. Salvar. Vamos executar. Beleza, parece que está funcionando perfeitamente. Vamos deixar aqui ativado. Vamos voltar aqui, ó, na conversa, né, do Telegram. Vamos mandar um olá, olá. Ó, já me respondeu. Vamos colocar aqui novamente. Meu nome é Ricardo. Ó, meu nome é Rick. Meu nome é Rick. Prazer, tal, Rick.
Aí eu vou perguntar, qual é o meu nome? Nossa, que digitação. Qual é meu nome? Eu já sei, seu nome é Rick. Beleza, agora ele tem memória. Volta aqui. Esse campo memória, aqui, ó, memória de contexto. Aqui tem 5, ele consegue lembrar das 5 últimas mensagens deste IP específico. Você pode colocar aqui, o ideal é no máximo até 20, senão vai pesar muito. Em outros vídeos, vamos aprender como configurar uma memória melhor, porque essa memória ela está usando a memória da própria, do próprio fluxo. Então, isso vai deixar o fluxo pesado. Isso não usa para quando você coloca o fluxo para trabalho. Quando você está testando, você usa ele. Mas quando você colocar para trabalho, você vai ter que usar outra memória. E aqui vem aonde acontece a mágica, que é a tool, ferramentas. É aqui que você vai conectar seu Gmail e várias outras ferramentas. Vamos conectar aqui por enquanto Gmail. Ele vai ser um agente que vai ler minhas mensagens e responder. Então, aqui, ele já fez a conexão da minha credencial automaticamente, porque naquele outro vídeo que eu já mostrei para vocês, como criar credenciais no Google, já vai estar pronto para você aqui, né? Vamos deixar aqui em português. Cadê? Não traduziu? Para português. Recurso, mensagem, operação. Esse aqui eu quero que ele obtenha muitos. Ele vai ler os e-mails. Eu obtenha muitos. Get many. Eu quero que ele retorne no máximo, aqui tem 50, no máximo 20. 50 muito. Se você quiser colocar isso aqui automático, eu quero que você pegue, você vai pedir para ele as 50 últimas mensagens. Você tem que clicar aqui, ó. Deixe o modelo definir o parâmetro. Porque ele vai fazer isso automaticamente. A própria inteligência artificial vai fazer isso automaticamente. Mas, por enquanto, eu quero deixar aqui fixo. E vou deixar somente 20. Não vou deixar ela liberada para fazer. Simplificar, vou deixar aqui em simplificar o e-mail. Filtros, vamos colocar somente no caso ele é para procurar, né? Então, não precisa colocar mais nada. Vamos ver aqui o documento. Vamos ver aqui o Gmail que nós colocamos, que é Drive. Ele está aqui embaixo. Code, agente A. Depois vamos voltar para o agente A. Gmail, Tool. Responder e-mail. Estamos no ler e-mail primeiro. Vamos mudar o nome da ferramenta, isso é muito importante, senão a nossa inteligência artificial não vai conseguir encontrar a ferramenta. Vou colocar aqui ler e-mail, que eu quero que ela só leia e-mail. Agora, depois que adicionamos, operação get many, já fizemos. Limite 10, 20, coloquei 20. Filters. Vamos ver aqui, ó. Filters. Filtros. Vamos colocar aqui em inglês. Vamos adicionar aqui carry. Na verdade, é esse aqui, ó. Buscar. Ele vai selecionar qual e-mail ele vai buscar. Então, vamos deixar aqui para a máquina fazer a escolha automaticamente. Está vendo? Search. Busca. Vamos conferir aqui na outra automação que está pronta. Aqui, ó, ler e-mail. Limite, coloquei 10. Search. Só isso, beleza. Deixar aberto aqui o para responder e-mail. Pode fechar aqui. Vamos salvar. Vamos desativar aqui, deixar ele só em teste por enquanto. Vamos clicar agora, vamos criar uma ferramenta para ele responder
o nosso e-mail automaticamente, né? Quando a gente pedir Gmail. Vamos voltar aqui nas configurações, aqui em cima, aqui, ó, não responder e-mail. Vamos copiar esse nome. Esse nome aqui, ele é muito importante. Eu vou mostrar por quê, que senão a inteligência artificial não vai encontrar. Esse nome ele vai direto no prompt lá na IA. Agora, vamos continuar aqui nas configurações. Pode deixar aqui. Você pode descrever a ferramenta. Pode deixar ela aqui na descrição automática, ela vai descrever a ferramenta automaticamente. Ou você seleciona aqui, ó, manual. Aí você vai descrever, por exemplo, ferramenta para responder e-mails. Tá? Isso aqui vai ajudar também a inteligência artificial a entender para que serve essa ferramenta. Recurso, mensagem, operação send. Tá vendo? Enviar. Na verdade, enviar não, é responder. Queremos responder. Vamos confirmar aqui. Na operação reply. Reply, responder. Agora, ID da mensagem. Eu vou deixar para a própria inteligência artificial escolher isso. Porque ela tem que pegar o e-mail, ela vai saber qual e-mail que ela está usando e para ela responder. Tipo de e-mail, HTML, eu vou colocar em texto. Mensagem, vou colocar para a inteligência artificial também, que cada e-mail vai ter que fazer uma resposta diferente. Então, eu vou deixar aqui para ela escolher automaticamente. Vamos ver aqui, na próxima configuração. Opções. Vamos aqui, ó. Atributos, desmarcado, sender name. Então, opções, adicionar opção, nome do remetente. Vamos deixar ela também escolher, que ela vai puxar isso automaticamente. Atribuição ao N8N? Não, né? Vamos selecionar ele. Sender marcado. Vamos voltar aqui para o inglês. Vamos pegar essa opção aqui agora. Reply to sender online, marcado. Aqui, ó, online. Pode marcar. O que ele significa? Responder somente ao remetente. Então, eu vou limitar a minha inteligência artificial para responder somente para o remetente, para ela não enviar mensagens para todo mundo. Então, isso aqui é muito importante você estar selecionando para poder deixar parâmetros para a sua IA. Vamos salvar. Aqui agora tem um porém. Se você usar esse cérebro, que é o Grok, ele é muito fraco, ele não vai conseguir responder e ler e-mails. Ele é bem fraco. Vamos deletar. Vou escolher aqui a LLM. Eu quero usar o ChatGPT, o 4.0 Mini. Só que eu não vou querer ficar fazendo credencial em um monte de lugar. Então, eu fiz a credencial somente nesse aqui, ó, modelo de bate-papo Open Router. Que eu já deixei o link para vocês também, lá no início, para vocês fazerem o cadastro. Ele é simples, vai criar uma credencial, clica aqui em abrir documentos para você ver como que é criar a credencial. Na própria ferramenta, aqui no próprio documento do N8N, ele mostra como você vai fazer isso. Mas aqui, no meu canal, o primeiro vídeo que eu fiz foi dessa ferramenta, Open Router. Você pode vir aqui e acessar ela e fazer o passo a passo e depois voltar para esse vídeo. Por que eu uso ela? Porque ela tem 300 inteligências artificiais numa ferramenta apenas. E um monte dela é gratuito. Aí, se eu não colocar crédito, eu consigo usar as gratuitas, mas aí é limitado, 50 mensagens por dia. Se eu colocar crédito, nessas aí vai para 1.000, 2.000 mensagens por dia. E com crédito eu vou ter acesso ao ChatGPT, o Google, o Gemini do Google, DeepSeek e várias outras, né? Aí depois vou colocar sua chave API aqui. Vou escolher aqui
4O Mini, que o custo-benefício dele é muito bom. Agora, o mais importante. O vídeo está ficando muito longo, né, gente? Mas está acabando. Vamos salvar. Eu preciso treinar a minha inteligência artificial. Eu já não comentei com vocês que o agente ele é como se fosse um novato na sua empresa. Então você tem que vir aqui embaixo e clicar aqui, ó, mensagem do sistema. Tá vendo? Já vi que você é um assistente, tal. Vamos clicar aqui em expressão, clicar aqui na setinha para ampliar isso aqui. Vou apagar isso aqui, ó. Lá no documento eu já deixei um prompt pronto. Deixa eu colar ele aqui e vou explicar ele. Aqui, ó. O prompt está aqui, ó. Vamos copiar ele. Ó, o prompt está bem aqui, no agente AI. E AI agente, na verdade. Vamos selecionar a partir de você a 1 até aqui embaixo. Até aqui, ó. Até o final. Deixa eu ver aqui. Até aqui, ó. Data atual. E eu vou explicar o que cada uma faz. Vamos colar. Isso aqui você vai escrever manualmente. Eu já copiei e colei para poder facilitar o vídeo, acelerar. Depois você pode pegar o texto que você escreveu, os comandos, joga numa outra inteligência artificial, por exemplo, o ChatGPT, e escreve assim antes de mandar o comando. Melhore o prompt a seguir, que eu estou escrevendo para um agente do fluxo do N8N. Cola o prompt que você escreveu e o resultado vai ser um prompt mais bem escrito. Primeira coisa, eu coloquei lá. Você é um agente assistente virtual altamente eficiente e profissional, especializado na análise, triagem e resposta de e-mails. Sua principal responsabilidade é garantir que nenhum e-mail importante fique sem resposta, agindo proativamente e seguindo as diretrizes do usuário para a elaboração das respostas. Sua missão isso é bem importante, identificar e-mails não respondidos. Utilize a tool. Tá vendo que a tool ler e-mail. Entre aspas, simples, que ó, ler e-mail. Por quê? O nome dela tá aqui, ó. Por isso que eu te falei, tem que colocar um nome na ferramenta, ler e-mail. Então, esse nome aqui tem que ser o mesmo que vai bater no prompt, exatamente igual. Não pode ter nenhuma letra errada, maiúscula, no lugar de minúscula. Tem que ser exatamente igual. Então, eu identifiquei uma ferramenta, identificar e-mails não respondidos. Utilize a tool, estou avisando ela para utilizar essa ferramenta, ler e-mails, para escanear a caixa de entrada, com foco em mensagens que ainda não foram respondidas. Considere como não respondidos e-mails que não possuem uma resposta enviada pelo usuário ou que não tenham sido marcados pelo usuário marcados como lidos. Após um período específico, defina esse período se for relevante. Por exemplo, após 24 horas. A parte 2. Analisar o conteúdo. Então, aqui deu para entender. Eu fui formulando cada um. Vamos para a próxima parte 3 aqui, ó. Formular respostas adequadas. Aqui é mais uma parte de treinamento. Com base na análise do e-mail e nas instruções específicas fornecidas pelo usuário para cada tipo de e-mail ou situações, elabore uma resposta. Mantenha sempre um tom cortês, as respostas devem ser concisas. Aqui, se for necessário, solicite informações adicionais ou sugira os próximos passos. Priorize a personalização. Então, tudo que você for precisando, você tem que ir escrevendo aqui, porque a IA não vai adivinhar. Então, para que ela trabalhe do formato, do jeito que você quer, você tem que especificar para ela. Em breve, teremos vídeos específicos para prompts. Prompt é um negócio um pouco complicado e detalhista, então vamos precisar de uma aula somente para isso. Deixa eu localizar aqui uma outra parte. Cadê? Eu quero encontrar a outra parte, que é responder e-mails. Responder e-mail. Aqui, ó. No número 4. Utilizar as ferramentas apropriadas para ler e-mails
use a tool ler e-mail, sempre entre aspas simples. Para responder e-mails, use a tool responder e-mail, que é esta aqui, ó. Responder e-mail. Então, o nome tem que ser exatamente com o que vai no prompt. Outro ponto importante é isso aqui, ó, data atual. Eu coloquei uma expressão em JSON para que ela entenda qual é a data de hoje, porque a IA não sabe que dia é hoje, que hora é hoje, então eu tenho que colocar uma expressão mostrando para ela puxar a data atual e hora. Porque aqui o resultado, aqui ó, no final, do lado direito é o resultado, aqui, ó, data atual, 25 de 6 de 2025. Então agora ela já sabe a data atual. Isso aqui principalmente é muito importante para saber qual e-mail é do dia, que foi recebido hoje, no calendário para usar qual é a data que ele vai preencher. Ah, eu criei um assistente para poder fazer agendamentos de clientes de uma clínica. Então ele precisa disso aqui para poder saber que dia é hoje, para poder marcar um agendamento para amanhã, depois de amanhã, para o mês que vem. Para saber quais horários estão agendados para hoje, para amanhã, ele precisa de saber a data, né? E horário. Vamos voltar aqui para ver se eu não esqueci nada. Então, vamos testar, deixar essa ferramenta mais simples, porque em breve vou fazer um vídeo, vou criar um vídeo com um treinamento específico em IA mais avançado, tá? Vamos salvar. Será que está funcionando? Vamos testar. Já escolhemos a IA. O curso ficou longo, né, pessoal? Vamos clicar aqui em executar e vamos mandar uma mensagem. Vou mandar por áudio. Boa tarde, tudo bem? Temos algum e-mail não respondido que recebemos hoje? Enviei. Vamos ver se vai funcionar tudo. Torcer. Porque quando se fala de automação e inteligência artificial, sempre dá algum erro, né? Sempre está possível dar algum erro. Ele já fez a leitura e respondeu. Aqui, ó, tem a notificação. A resposta dele. Recebemos alguns e-mails não respondidos hoje. Aqui estão eles. Remetente, ele foi falando. Beleza, ele conseguiu fazer a leitura automaticamente. Vamos fazer um teste aqui, vou mandar um outro e-mail, de um outro e-mail meu, para ele responder este e-mail, que aí vai finalizar a conclusão do teste, né, que realmente esteja funcionando. Calma, não sai esse vídeo, que eu tenho algumas informações importantes para você. Deixa eu mandar aqui o e-mail. Vou mandar algo, por exemplo, aqui, canal. O assunto será jogar bola. Bola. E nem bola no jogo. Vou colocar aqui, vamos jogar bola hoje. Mandei o e-mail. Deixa eu abrir o e-mail aqui na tela para vocês verem e nós iremos acompanhando, né? Aqui mata a cobra e mostra o pau. Não, ela morta. Melhor, né? Vamos abrir aqui o e-mail. Por enquanto não chegou ainda. Vamos atualizar. Tem que esperar um pouquinho, porque está atualizando ainda. Aqui a internet, ela é quase parando. Beleza. O e-mail chegou. No fluxo, existe possibilidade também de assim que chegar um e-mail, igual chega nas mensagens do Telegram ou do WhatsApp, ele vai responder automaticamente. Aí nós temos que criar um gatilho. Deixa eu só mostrar aqui para você entender. No lugar aqui,
do gatilho do Telegram vai ser um gatilho do Gmail. Então ele fica esperando. Toda vez que chega um e-mail, ele ativa ele ativa o fluxo e ele pode responder o e-mail automaticamente, se você quiser. Então, agentes no N8N dá para você fazer praticamente tudo que você quiser. Mas vamos voltar aqui ao vídeo específico. Aqui, certo? Vamos clicar em executar. Deixa eu só abrir aqui, poder fazer o pedido para vocês. Eu vou falar o que eu vou escrever, só para poder editar aqui para mim. Eu vou mandar áudio, não, vou mandar texto, tá? Confirme. Não, aqui eu preciso executar por enquanto, não. Pode cancelar. Deixa eu só escrever a mensagem primeiro. É melhor do que digitar, né? Digitar é muito demoroso. Confirme se existe algum e-mail do Ricardo Ribeiro. Se estiver, pode respondê-lo. Hoje estou com minha agenda livre. Vamos clicar aqui em executar fluxo e vou enviar a mensagem. Vai ser uma mensagem de texto. Ele foi por cima, beleza, tá reconhecendo, tá lendo o meu e-mail. Olha como que ele está sendo bem rápido. Parece que ele já respondeu. Ó, parece que deu certo, hein? Vamos no Telegram. Aqui, ó, respondi ao e-mail, Ricardo Ribeiro, confirmando sua disponibilidade para jogar bola hoje. Aqui ele me falou até a mensagem. Olá, Ricardo, estou disponível. Aqui ele já me informou até a mensagem, o jeito que ele escreveu ela. Vamos ver aqui no e-mail. Aqui, ó, ele já respondeu mesmo. Vamos clicar aqui no e-mail. Olá, Ricardo, estou disponível para jogar bola hoje. Que horas podemos nos encontrar? Abraços, Rick. Ele já escreveu. E aqui você consegue formatar o jeito que você quer que ele responda. Você pode colocar exemplos. Pega 3 exemplos de e-mails que você já respondeu e coloca aqui os exemplos no prompt, tá? Você consegue colocar aqui no prompt, aqui na IA. Outra coisa, não lembro se eu já mostrei para vocês, quando você vem aqui na sua inteligência artificial no cérebro, você consegue adicionar alguns parâmetros. Por exemplo, é muito importante você usar aqui, ó, temperatura da amostragem. O que é isso? Quanto maior a temperatura, mais criativo fica a inteligência artificial nas respostas. Mas há uma maior possibilidade dele errar e alucinar. Alucinar é quando ela inventa informações. Então, quanto mais próximo de 1 ou acima de 1, mais ela pode alucinar e dar respostas mais criativas. Quando ela não pode alucinar, você precisa de respostas mais coerentes, pode colocar aqui 0,2, 0,4, vou manter aqui no 0,4. Em mais opções, aqui, penalidade de frequência, depois falarei mais sobre isso. Número máximo de tokens, quando você quer que ela responda em até certo tamanho, podemos colocar aqui no máximo. Vamos colocar aqui 500 tokens, para que as respostas não sejam muito longas. Sempre quando você mudar, clique em salvar. Importante, se você gostou desse vídeo, não se esqueça, deixa aí seu like, se inscreva no canal caso você não seja inscrito, vá até no canal e assista os outros vídeos, porque você assistindo a esses vídeos, você se tornará um profissional excelente em N8N e automações com agentes de IA. É muito importante você deixar seu comentário para que o próprio YouTube entenda que esse vídeo tem relevância e ele possa distribuir para mais pessoas, me incentivando a trazer cada dia mais vídeos como este. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo. Valeu!